No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre alguns problemas referentes ao Notch nos MacBook Pro, após relatos em posts no Twitter. Já existe uma pequena gambiarra para contornar o problema, mas não vai agradar a muitos. Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Encore, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Encore distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Encore gratuitamente ou vá a Encore.fm para você começar. Quando os novos MacBook Pro foram agora apresentados neste último evento da Apple, agora no dia 18/10, ao qual inclusive eu e minha esposa fizemos a cobertura deste mesmo evento, dos diversos assuntos que abordámos, um dos quais foi exatamente a questão da Notch. Justamente abordámos esta questão porque também foi uma questão bastante polémica quando foi apresentada no iPhone X ou no iPhone X, conforme lhe queiram chamar. Claro que uma das perguntas que pairou no ar era exatamente como é que o Notch, sendo uma questão de hardware, sendo uma questão física, como é que o software, ou neste caso como é que o sistema operativo, iria conversar com essa questão física e simplesmente como é que o sistema operativo iria se relacionar com a questão das apps, com a questão dos programas, como é que ia haver essa conversação, se iria se sobrepor, se não iria se sobrepor, como é que era a questão do rádio, se iria passar à frente, se iria passar por baixo, se iria passar por trás, ou seja, surgiram várias questões em relação a isso. Então, meio que todos que acompanham o mundo da Apple e que acompanham a tecnologia no dia-a-dia, meio que estávamos à espera dos primeiros unboxings, das primeiras impressões, das primeiras reviews, análises, para saber efetivamente se iria haver problemas ou não com esta questão do Notch. Claro que sem grandes surpresas, os problemas do Notch começaram a surgir agora. Não são falhas do hardware, mas sim do próprio sistema operativo e da forma como se relaciona com o Notch e com a apresentação da informação nessa área. Já existe uma solução, ainda que temporária, e está identificada, ao qual consta num documento da Apple para programadores. A solução passa por ir a cada programa, a cada aplicativo, ir à parte das informações ou aos detalhes e vai aparecer uma opção que, traduzida em português, diz escala para caber abaixo da câmara embutida. Ou seja, aquilo aparece lá uma caixazinha para pôr um visto e quando vocês acionam esse visto, né, quando clicam nesse quadradinho para dar o visto, automaticamente a barra de menus que está posicionada paralelo com a Notch recua para baixo, sendo que aquela parte de cima fica completamente inutilizável, fica completamente a preto, o qual faz com que todo o programa e toda a aplicação fica toda a informação disponível, sendo que, obviamente, como aquilo baixa para baixo do Notch e aquela parte fica inutilizável, obviamente o programa fica totalmente aberto com toda a informação apresentada. Do que se sabe, esta solução tem de ser aplicada para cada aplicação ou para cada programa de forma isolada. É uma solução para aplicativos, enquanto os programadores não alterarem as suas propostas para estarem ajustadas ao Notch e à mudança do espaço. Por isso, como vocês viram, era um problema que já era expectável que pudesse vir a acontecer. A solução meio que está lá, mas temos que encarar que isto não é uma solução viável, porque se a pessoa, ou seja, se neste caso os MacBook Pro foram anunciados, foram apresentados de forma a fazerem ênfase àquela questão de a barra subir para cima, justamente alinhada com o Notch, para haver uma maior área de tela, não faz sentido nenhum que a solução
para que essa questão das informações que ficam ocultas atrás da Notch, que a solução passe por diminuir a área que foi proposta na apresentação. Aqui a questão é, os MacBook Pro foram anunciados com maior tela, ou seja, com mais tela disponível. A forma como eles contornaram ou como eles resolveram essa questão foi criar uma Notch e subir a informação para cima, tendo a barra de menus paralelo à questão da Notch e assim a parte de baixo da tela ser ela toda disponível para a questão dos aplicativos ou para a questão dos programas. Só que houve aqui meio que uma falta de conversação entre os programadores e a Apple, que não souberam preparar, não só da parte da Apple como também dos programadores, exatamente para esta questão. Ora, se a barra de menus vai para cima e se os aplicativos têm que se moldar, ou os programas têm que se moldar a toda aquela área, ora, normalmente, como vocês sabem, quando vocês abrem um aplicativo no sistema macOS, a barra de menus vai para cima, né? E se vai lá para cima, obviamente tem ali a questão da Notch. Aqui a questão é, não estamos a falar de uma tela de 24 ou de 30 polegadas ou de 40 polegadas, estamos a falar de uma tela em que existe dois tamanhos, de 14 ou 16. E aqui, se existe uma tela de 14 ou 16, se os menus estão lá na parte de cima, logo a informação também está lá em cima e a informação que aparece nos menus é bastante mais reduzida do que se fosse numa tela de 24, de 30, de 40, de 50 polegadas, seja o que fosse. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo que eu tenho no dia a dia. Eu tenho uma tela no meu Mac Mini, que é um monitor da Xiaomi, que tem 24 polegadas. Ora, quando eu abro um programa ou um aplicativo, mesmo que esse aplicativo ou esse programa tenham vários menus na parte superior, não chega a ter tanta informação que chega até metade da tela. Isto também por causa de ter uma tela de 24. Ora, uma coisa é ter uma tela de 24 e outra coisa é ter uma tela de 16. E mesmo que seja 16 ou até de 14, que são as duas propostas para os MacBook Pro, aqui a questão é que os menus acabam por se estender mais para a frente, ou seja, mais para a direita, chegando à zona do Notch. O que ninguém estava à espera era que parte dessa informação dos menus ficasse por debaixo do Notch e que o rato, quando fosse para lá, se a pessoa quiser aceder àquele menu, não consiga, quer dizer, a pessoa consegue clicar, só que não sabe onde é que está a clicar, porque essa informação está por detrás da Notch. Aqui das duas uma, ou a Apple tinha que fazer ali uma espécie de bloqueio para que, caso o programador ainda não tivesse adaptado o seu programa ou o seu aplicativo para esta questão, e automaticamente, não estando adaptado, o sistema identificando essa questão, quando o aplicativo ou o programa fosse aberto na totalidade, ele não ser aberto para a parte superior, ficando abaixo da Notch, ou assim que o programador desenvolvesse o seu programa para essa questão da Notch, encurtava a questão dos menus justamente para essa informação não estar escondida por detrás do Notch. Ora, aqui o que se levanta é que nem a Apple pôs esse bloqueio, nem os desenvolvedores ainda resolveram essa questão nos seus aplicativos, e o que acontece é que o cliente, o usuário final, que pagou cerca de $2.000 e em muitos casos até muito mais, pagar um produto que efetivamente é premium, que tem um alto valor de custo no mercado, por uma coisa que efetivamente, por um sistema operativo que foi agora recém-lançado na sua versão final, sendo que estes MacBook Pro já trazem esse mesmo sistema operativo Monterey de origem, ou seja, eles não vinham de origem com o Big Sur, vinham já com este Monterey. Como é que não há ali uma conversação entre a própria Apple e os desenvolvedores para evitar que esta situação acontecesse? E por isso é que é de lamentar esta questão dos clientes é que terem que levar com este embrulho, e a própria Apple, que já trouxe um assunto polémico para cima da mesa, que foi colocar uma Notch nos MacBook Pro, que até hoje ainda não há uma explicação plausível para aquilo, porque a única coisa que nós sabemos é que está lá colocada alguns sensores e justamente a webcam, mas não existe mais nada que justifique o notch daquele tamanho. Só justificaria o notch daquele tamanho, tal como acontece com os iPhones, se fosse colocado lá o sistema do Face ID, onde existe ali diversos sensores que justifiquem, obviamente, ter uma notch daquele tamanho. Como neste caso o Face ID não foi apresentado
representado nos MacBook Pro. Apenas só temos a webcam e alguns sensores talvez de luminosidade ou algo do género. Como não tem mais nada aparentemente plausível para essa situação, pode vir a acontecer, mas para isso é preciso que alguém desmonte ou que a própria Apple diga efetivamente que sensores é que estão ali para justificar essa questão. Até que esses cenários aconteçam, a única coisa que podemos perceber é que efetivamente foi colocado uma notch para um propósito da própria Apple querer disponibilizar mais tela, porque foi justamente a mesma justificativa que eles deram para a questão do iPhone X ou do iPhone X, foi justamente com a desculpa de quererem dar mais tela, e foi agora essa mesma desculpa que deram para os MacBook Pro, e até lá estamos com esta situação que acaba por ser embaraçosa, acaba por a própria Apple se colocar numa posição de meme, numa posição de piada, porque não soube preparar um sistema justamente para este tipo de situação. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.